Muito bem-vindos ao segundo episódio do Remapcast. Agora com uma nova temporada em 2025, recebendo pessoas especiais, vindo com muita intencionalidade. E olha, tem muita coisa boa pro Remap em 2025. E se tem coisa boa pro Remap em 2025, tem coisa boa para todos os empreendedores e empreendedoras de Primavera do Leste. Não é mesmo, Bruno? Esse ano aqui tem muito conteúdo para ser entregue de valor, não é não? É perfeito, a gente vai conversar com as pessoas que a gente teve a oportunidade de incentivar, de desenvolver, né? Então, temos a oportunidade de trocar ideias, conversar com todo mundo que estiveram presente no nosso evento no último ano e que a gente tem muita coisa para trazer esse ano. Então, é um prazer muito grande estar iniciando essa nova temporada e construindo algo diferente para a nossa cidade e para os nossos amigos empreendedores. Excelente. E dessa reinauguração, nessa nova temporada, na abertura, episódio de abertura, nada mais justo que receber alguém que passou pelo Remap em todas as aulas, né? Ele experimentou todas as cadeiras, ele viu como é que funciona, mas acima de tudo, ele é um jovem empreendedor. E está muito conectado ao propósito do Remap de trazer para a mesa o jovem empreendedor, o empreendedor que está lá na ponta, que está com uma operação que é muito promissora e dá ferramenta para ele, né? Vamos apresentar o nosso convidado hoje? Perfeito. Assim, dentre as pessoas, dentre os alunos do que estiveram no Remap, essa personalidade que está presente aqui hoje teve 100% de adesão, né? O caderninho dele foi totalmente preenchido, né? Virou algo, como é que fala? Tá no Tá altar. num pedestal ali, aquele caderninho. Assim, a gente percebeu que conforme a gente ia conduzindo as aulas, né, realmente não ficava só na teoria, né? Então a gente conseguia perceber que tinha aplicação, muitas coisas já vinham para discutir e nada mais justo, né, do que recebê-lo aqui para abrir essa segunda temporada, para falar um pouco de tudo que aconteceu com o seu negócio, né, após todas as tomadas de decisão, né? A gente conversou muito antes dele assumir ser aluno Remap, né? E eu fico muito feliz de perceber, principalmente quando eu frequento, as mudanças, né? Então, apresentando aqui o nosso nobre aluno Gabriel Vermiero, né? Isso aí. Famosíssimo visagista primaverense. Primeiro visagista de Primavera do Leste, né, cara? Perfeito. Gabriel, Tá. prazer receber você aqui, cara. Para mim é uma honra tremenda estar aqui com vocês. Legal. Né? Foi uma honra estar lá no curso e aqui também, principalmente, saber que estamos iniciando 2025 com muita novidade, né? Legal. Então, para mim é uma honra estar sentado nessa mesa com vocês dois aqui. Que legal, cara, que legal. Acho que o Remap é sobre isso, sobre comunidade, né? Parar de andar sozinho e andar em conjunto. Foi assim pra você, cara? Quando você entrou no Remap assim, talvez você esperasse um curso, mas eu queria entender como foi essa virada de comunidade, se isso virou alguma coisa em você. Perfeito. Primeiramente, eu já vinha buscando um curso de empreendedorismo, né? Eu até tinha cogitado uns para fora e aí apareceu o Remap e eu pensei assim, cara, negócio é com pessoas, é gente da gente, né? Legal. Então, o primordial ali, o primeiro pensamento foi realmente criar essas conexões com pessoas de Primavera mesmo, né? Que são pessoas que poderia ter conexões, negócios. Então, isso foi algo totalmente incrível dentro do curso lá. Que legal, cara. Eu acho que um ponto interessante é que eu não te conhecia, né? Não. Já tinha te visto, obviamente, né? Como eu falei, é uma personalidade, conhecido pelas ruas de Primavera do Leste, famosíssimo, né? E eu recebi a sua indicação dentro do nosso programa de indicações, né? Que inclusive tem uma aula sobre isso no Remap, bem. funciona muito bem, né? A gente não vai falar sobre isso hoje, ou talvez fale, né? E tive a oportunidade de conhecer e você estava passando por um momento de transição, um momento de revisitar ali os objetivos da empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho do teu momento antes, né? Então, em que momento você estava, assim? O que você estava passando? Quais eram os desafios na época, né? Porque os seus desafios, eles são os desafios de todos nós, né? Então, você compartilhar com isso, com certeza vai fazer aí quem está acompanhando, quem está assistindo, poder se sentir no seu lugar e entender aí o momento que você está passando. Perfeito. Bom, o momento
quem tem vontade de empreender, às vezes tem aquela visão, né? Mas não sabe para onde que vai. Ele tem algo na cabeça, né? Legal. Mas e as ferramentas? Boa. E agora? Qual que é o passo 1, né? Então, hoje em dia, na internet, você tem muito conteúdo, você tem muita informação que acaba, às vezes, dispersando, né? Um foco ali. Então, na fase que eu estava, era sempre buscando crescimento, sempre almejei isso, né? Mas, e aí? Vamos crescer como? Né? E as pessoas, e o time, né? Como é que eu vou estruturar toda essa empresa? Legal. Porque, afinal, antes disso, era uma empresa familiar, Sim. né? Então, Tem nós seus vem- desafios, né? tem seus desafios. Quem trabalha com família vai saber o que eu estou falando, né? E aí apareceu o Remap para conseguir direcionar isso, né? Então, assim, inicialmente, antes do Remap, era tudo muito bagunçado, vamos dizer assim, e sem um norte, né? Você sabe para onde você quer ir, mas você não sabe o como, né? Então, primeiramente, o que me abriu ali a cabeça, vamos dizer assim, foi esse direcionamento, essa, vamos dizer assim, uma clareza para Legal. começar isso. Legal. Mas você tinha claro na sua cabeça o que você esperava da barbearia, por exemplo, antes? Porque eu acho que esse é um ponto relevante, porque eu não vejo que o Remap ele faz isso. Sim. Uhum. Né? Não é o objetivo do Remap fazer isso, né? Isso. O nosso objetivo, às vezes, é trazer o empreendedor para um ambiente de troca, né? Um ambiente de convívio, Certo. porque empreender é extremamente solitário, né? É muito difícil você chegar à noite em casa com seus problemas, né? E, poxa, você não vai chegar e jogar na tua esposa esses problemas. É algo que você tem. Conversar com alguém que vai estar no skin the game. ali com você, Esse é o né? ponto que eu queria levantar. Porque quando você entendeu que empreender fazia sentido? Quando você deixou de ser só um cabeleireiro Uhum. e você começou a enxergar? Porque eu acho que a gente pode partir desse ponto. Né? Quando a pessoa fala, pô, essa profissão pode ser um negócio, né? Certo. Então, pô, corta o cabelo, mas como é que isso aqui pode ser um negócio, né? Uhum. O que eu faço, como é que isso pode ser um negócio? Como é que aconteceu isso pra você? Porque você entra num negócio que, basicamente, já estava acontecendo, né? Há muito tempo na E cidade. que era do pai, Do né? pai, Exato. exato, familiar. Boas expectativas, ou talvez até expectativas que jogavam ali uma estruturado. pressão para estruturar. Uhum. Como é que você vira a chave? Pô, isso aqui é um negócio que eu vou empreender. Certo. Vamos voltar uns anos para trás, então, né? Uhum. E mudou muito o meu pensamento quando eu fui fazer um curso fora, né? De Mas, cabeleireiro. assim, totalmente técnica, de corte de cabelo, certo? Nada sobre empreendedorismo. Mas naquele curso eu vi uma realidade diferente. Então, se for falar assim, de onde que iniciou, foi a partir daquele curso. Não pelo curso em si, mas sim o estar fora do meu ambiente me trouxe isso, né? Então eu pensei assim, se estão fazendo isso um negócio que cresce, um negócio lucrativo e dá para ver que tem um propósito ali por trás, por que não trazer para a Primavera isso, né? Conseguir crescer a empresa familiar e conseguir dar um passo a mais, né? Não ser só um Esse lugar... curso já foi o de visagista? Não, eu estou falando Foi de antes, bem antes. 2019. Pô, o visagismo nessa época nem era assim um conceito de negócio, O né? visagismo ele existe há muito tempo, mas hoje em dia que se Popularizou. entende visagismo, né? Legal. Mas na época era totalmente técnica, né? Era ser barbeiro mesmo. E foi lá que você, uau, Deu o start ali. voltou diferente. Vou ter E já diferente. pensou, antes disso, você pensava, por exemplo, às vezes está trabalhando com teu pai e mais fazer outra coisa? Já pensei. Já? Já. Era o quê? Queria fazer o quê? Pensei em ser piloto. Olha só, Ah, é? cara. Aham. legal. Inclusive, é um sonho que eu não tirei ali da gaveta, né? Vamos tá lá guardadinho. Quem Legal. sabe, né? Quem sabe um dia eu possa tirar o brevet, mas seria mais para sonho Você sabe que mesmo, um não negócio. das metas de grandes empreendedores é ter seu primeiro avião, né? Exatamente. Quem sabe daqui algumas barbearias, É. pô, você vai ter que Por pilotar que o teu... não, né? No meu já tá anotado. É um Cessna.
o mais... Já tá definido, Tá já. definido, Cessna. um Cessna. Pode ser um cara... Humilde. Já entende? faz aquela, como é que fala? Humilde. Já faz aquela visualização, né? Exatamente. Acorda de manhã, 5 da manhã, Perfeito. toma banho gelado, Toma banho e vê o gelado. Cessna Corre na geladeira, né? E aí do lado tá o valor, entendeu? Aham. Pô, eu preciso Exato. vender o quê pra chegar nesse ponto? E né? coloca uma data ainda, né? Até Sim, tal data até eu vou tal ter data. meu Cessna. Cara, tem gente que... inclusive, Piloto, cara. Pô, entrando Piloto. nesse assunto aí, tem muita gente que pega esse quadro assim e a visualização realmente ajuda, né? Uhum. Você visualizava você no negócio? Sim, É? sim, com certeza. Até porque o professor que eu tive lá, eu me identifiquei muito com ele, com as atitudes. Falei, então, eu me vi nele, né? Eu falei, não que eu quero chegar a ser ele, né? Mas eu me espelhei muito. Eu falei, então, nós podemos sim criar um negócio que dê para crescer mais, entendeu? Mas até acontecer isso são alguns anos, né? É. Que tem acontecido. Teve alguma frustração nesse processo de se tornar? Porque hoje eu vejo que você tem muito definido isso. Isso é importante, né? Porque empreendedor não é aquele que acerta de primeira, né? O cara, pô, tive uma grande ideia ou decidi, pô, tá resolvido, é isso. Acho que o empreendedor, ele é muito mais definido pela sua capacidade de ser antifrágil. Exato. De receber a porrada e devolver a porrada. Resiliente. Eu falo que demorou para mim perceber um pouco que uma vez eu ouvi uma frase, não lembro, você vai levar mais nãos do que sim. Então, até o momento que você entende que às vezes você vai cair mais do que erguer, né? Aí é a hora que começa a mudar a sua chave ali. Você fala, não, então Faz parte, né? faz parte, eu vou ficar confortável com os desafios, né? Legal. Mas eu vou receber o não ali para um dia estar mais perto do sim, né? Do crescimento. Legal. Pô, que legal. Legal. Isso é legal. Né? Então, você chegou naquele momento, pô, não vou ser piloto, Uhum. vou ser cabeleireiro. Isso. Ok. Começou a operar dentro da barbearia do pai. Antes disso, eu tinha na infância piloto, né? Eu até ia no aeroporto, tentava ali conectar com pessoas, né? E depois eu passei a querer fazer psicologia também. Fiz um semestre de psicologia. Nossa, E chegou a estudar. Cheguei a fazer um semestre. Largou por quê? Aí que tá o ponto. Eu já era barbeiro. Meu pai que me ensinou, então desde cedo eu sempre estive dentro de uma barbearia, né? E aí surgiu este curso, foi em Belo Horizonte, e por acaso o valor do curso era o valor do segundo semestre da faculdade. Não exatamente. E aí foi a hora que aquele Teve que ponto escolher. ali, você falou, e agora? Que é o ponto de inflexão do Flávio Augusto. Exatamente. Aham. Que é Exatamente. que você escolhe algo e agora? você abandona todo o restante, né? Exatamente. Então daí eu falei eu vou pro curso. Então daí eu tranquei a faculdade e fui fazer o curso. Legal. E foi lá no curso que daí eu falei, podemos ir muito mais longe do que Que legal, cara. só cortar cabelo. Isso em 19, você falou? Isso foi em 2019. Aham. 2019. Entendi. Já faz 6 anos, né, cara? São 6 anos. De lá pra cá, você abraçou realmente a barbearia, foi crescendo tecnicamente, Uhum. mas quando que você percebeu que tava difícil entender o jogo de empreender? É quando eu comecei a perceber que eu queria transbordar na vida de outra pessoa, Isso aqui. certo? Então, não só cortando o cabelo, mas eu tenho muita vontade de ver os outros crescendo, Legal. né? Então, eu falei, como que eu poderia fazer isso sendo barbeiro, né? Então, chegou o momento que eu falei, para mim conseguir ver o crescimento de outros, eu teria que ensinar e ver esse crescimento. Criar o ambiente, né? Criar um ambiente, né? Então, até tem essas frases, fala, o ambiente te molda, né? Falei, tudo bem, mas no meu caso, eu vou tentar moldar este ambiente, né? Para daí sim e começar a transbordar. Então, vamos dizer assim, não tem muito um ponto ali, né? Interessante. Mas eu sempre busquei ver os outros crescendo. Legal. Então, a forma que eu vejo foi começar a empreender, Legal. entendeu? Então, tanto pessoas crescendo quanto a empresa crescendo. Isso vamos dizer, uma força motriz ali para mim, para ver tudo acontecendo. Entendi. Isso foi 19 pra cá.
19 para cá. que você enxergou essa sua forma de empreender. Exato. Que é uma forma sua, né? Você Sim. percebe que a tua forma de ver, Uhum. o teu vínculo com o empreendedorismo, ele veio muito por causa do seu interesse em criar um ambiente, desenvolver outras pessoas, fazer outras pessoas se desenvolverem e Uhum. atingirem ali riqueza, você criando esse ambiente, né? Exato. Você tinha alguns desafios, alguns obstáculos nessa jornada e um objetivo, um desafio claro, um obstáculo claro, era o proprietário. Exato. Fala um pouquinho dessa meu pai, né? dessa jornada. Pô, isso eu acho muito legal. Compartilha com a gente aí. Olha, meu pai, ele sempre foi muito aberto. Ele sempre deixou eu crescer, né? Mas também ele tem um negócio de 30 anos. Então, é uma cultura de 30 anos, né? E eu entendo perfeitamente isso. Foram muitos anos que é sempre, vamos dizer assim, um querendo defender a sua ideia, né? Por mais que eu chegue aqui e falar, Samuel, pode ir lá, vai lá, pega esse copo aí e coloca ali. Mas a hora que fizer isso, eu falo, aí não tá legal esse copo. Entendi. Né? Então, assim, tanto você com essa fome de crescer e você conseguir mesclar isso com o proprietário, né? Então, sempre foi um desafio muito grande, tá? Para mim, sempre foi muito grande isso. E a cada dia que passa, você precisa encontrar novas ferramentas, abordar de outras formas, né? Para conseguir tanto manter essa tradição, né, que eu prezo muito, porque meu pai que me ensinou, né, mas trazer esse crescimento, essa inovação, o amanhã, vamos dizer assim. Então, foram muitos anos de desafios, ainda tem um chão longo pela frente, né? Já teve vezes de eu falar que ia sair da barbearia, né, por atritos mesmo. Eu imagino. Até teve um episódio que eu falei, não, eu não vou mais, não. Chega, não... Não aguento mais, né? Não, é muito para mim. Uhum. E aí eu fui num estabelecimento, pedi um emprego para um conhecido meu, né? Que é amigo do meu pai. Aí ele falou, olha, se você realmente quiser, eu te dou um emprego aqui. Mas eu insistiria mais um pouquinho com o seu pai. Olha só, cara. Porque ele é seu pai, ele às vezes está enxergando algo neste momento que você não está enxergando. Ele falou, então assim, Gabriel, se você quiser trabalhar aqui, eu dou um jeito, né? Mas pensa um pouquinho, pensa uma semana e aí você me fala. Então daí foi quando eu falei, não, vou insistir mais um pouco, né? Isso, tô falando as datas meio... Sim. Mas sempre é um desafio e é muito você se provar ali, né? Provar tanto a sua ideia e ver que você não está querendo conflitar, e sim Legal. florescer mais esse Excelente ponto. passo. Não Excelente vai ponto. tomar um negócio. Excelente ponto. Né? Cara, isso também é um excelente. pouquinho do seu contexto, porque você tem uma construção empresarial familiar, né? Uhum. Então, esses desafios talvez eles se repitam em outras escalas. Como é que funciona isso, cara? Na minha realidade, ela foi bem diferente, porque eu fui ao negócio pela necessidade da minha mãe, né? Legal. Entendeu? Então, a escola ela estava num momento muito ruim, né? Embora vinha performando da forma dela, ela estava num momento muito ruim. Então, eu fui para poder ajudar, para poder tentar resolver o problema, porque o negócio ele tinha a chance de acabar, de falir. Então, eu seria ali uma salvação do negócio, por ter um conhecimento financeiro de fora, Sim. né? Eu era bancário na época. Então, quando eu fui recebido de forma diferente, como um salvador. Quando eu resolvi o problema, eu consegui resolver, não sozinho, obviamente, mas eu consegui interferir e resolver, eu recebi meio que as chaves do Olha só, negócio. cara. Só não, vixe, entendeu? Essa parte aí eu não quero, né? Se for colocar até na tua situação da barbearia, é como se seu pai tivesse uma dificuldade de caixa. Entendi. Entendeu? E você estivesse trabalhando igual a minha situação no banco e o negócio não estivesse fechando o caixa. E ele te chamasse para ajudar no caixa e você resolver esse problema e depois falasse, não, a partir de agora você toca o caixa. Já que você resolveu, então... Você não, mostrar toca o o caixa. primeiro trabalho Continua. entregue. Isso. Talvez se eu fosse um cara da parte técnica,
da parte pedagógica escolar, eu teria tido os mesmos conflitos que você. Porque eu não assumi a parte técnica, eu assumi a parte de gestão. Perfeito. Né, em 2012, 2013 ali. Então eu venho desenvolvendo gestão desde lá. Mas eu não tive esse conflito justamente por causa disso. E essa é uma reflexão que eu tô tendo agora, assim. Porque eu sempre pensei, não, eu sempre tive essa tranquilidade, essa liberdade de trabalhar, porque eu acabei auxiliando e impedindo que o negócio desse ruim, né? Mas não. Eu parando para pensar agora, talvez se eu tivesse conseguido fazer o que eu fiz, mas se eu estivesse interferindo na atividade fim, que é a atividade pedagógica, a parte do ensino dos alunos, talvez eu teria tido o mesmo conflito que você teve por estar trabalhando a parte técnica. Exato. Entendeu? Porque realmente a parte de gestão, a minha mãe não tinha interesse nenhum de tocar. Então, quando eu vim fazer a gestão, para ela foi uma benção, né? É muito difícil ter 2 líderes na mesma função, vamos dizer assim, né? É muito difícil por causa dos conflitos, né? Os conflitos. Inclusive, a gente traz muito, né, essa reflexão na cadeira de cultura do Remap, né? E, basicamente, esse conflito de visão, ele gera um conflito de cultura, né? Sim. E dependendo das pessoas que estão ali associadas a esses líderes, você pode rachar um negócio. Sim. Acaba rachando um negócio, ainda mais um negócio familiar, né? Em que as coisas não são apenas profissionais, né? As coisas não são apenas empresariais. Exato. E que bom que você teve esse discernimento, né? Essa percepção de que as coisas poderiam ser diferentes. Exato. Houve alguma abordagem que você começou a aplicar e que falou, poxa, começou a destravar, eu recebo mais confiança, eu tenho mais liberdade, começou a se provar. Existiu isso? Você precisa fazer testes, Legal. né? E analisar muitas coisas, certo? Mas pensando em cultura, no meu caso, é um degrau de cada vez. Então, você precisa testar alguma autonomia, Legal. né, para ver se realmente você tem essa autonomia para conseguir implementar, né? Mas sempre tem que ser muita conversa, você conseguir puxar tanto essa tradição, essa cultura antiga, Legal. e você realmente mostrar que você não está mudando a cultura e sim ajustando ela. Legal. Né? Com as suas ideias novas, né? Às vezes corrigindo alguns pontos, Legal. mas sempre tentando trazer esse equilíbrio entre a cultura antiga, vamos dizer assim, e essa nova cultura que você vem trazendo. Legal. Né? Mas, da mesma forma, tem muitos desafios. Né? Então, acho que os desafios nunca vão acabar, né? Inclusive, nós estávamos falando sobre isso, né? O empreendedor, ele não tem vida fácil. Esse negócio, eu vou começar a empreender, minha vida vai melhorar. Cara, ela vai piorar em muitos aspectos, né? Porque você vai para a linha de frente. E a gente tem muito essa linguagem, né? O empreendedor está na linha de frente do Brasil. Sim. Né? E o empreender, o que você realmente consegue trazer para você pelo menos o senso de liberdade de que você é responsável pelo aquilo que você entrega. Exatamente. Mas fora isso, o trabalho é dobrado, triplicado, a responsabilidade é muito maior. Um grande ponto é talvez você gostar de resolver problemas, vamos dizer assim. Você tem que querer um pouco, falar, não, pode deixar que eu vou tentar resolver isso. Você tem que querer um pouco, senão você não vai para a linha de frente. Senão é mais confortável não ir para a linha de frente. Exato. A gente trabalha muito isso na cadeira de marketing, quando você lembra, né? A gente define, antes de qualquer atividade de comunicação de uma empresa, o propósito dela. Exato. E toda empresa nasceu para resolver um problema. Né? A empresa nasce para aquilo que é a resposta depois do lucro. Então, o que a minha empresa faz além de vender? Aquilo ali é o propósito que resolve o problema. E tem muita gente que patina nisso, a pessoa fica travada, porque ela não conhece o propósito. Só quer vender, né? Só quer vender, ela só quer bater o caixa, ela só quer bater a meta. E aí, os negócios de longo prazo, eles são de longo prazo porque eles entenderam o propósito. Houve essa iluminação de propósito desde que você começou a assumir o protagonismo do negócio? Não diria tanto uma iluminação, assim, né? Mas seria um discernimento melhor. Legal. Né? Porque eu penso que você cortar cabelo não é só você ir lá cortar o seu cabelo. Né? Seu cabelo tá grande, você precisa cortar o cabelo. Não, eu sempre pensei que é um momento que antecede a algo. Né? Então, assim, quando você vai casar, por exemplo, né? Você tem um momento único na sua vida, né?
antes disso você fala, preciso cortar meu cabelo. Ele faz parte de Ele algo faz- muito maior, Ele né? faz parte de algo muito maior, né? Então, por isso que nós sempre buscamos trazer esse discernimento ali para o cliente não tá ali só para chegar, cortar o cabelo e ir embora. Por isso que nós sempre tentamos gerar essa conexão ali com o cliente, né? Essa parte que você falou do marketing, é conseguir transparecer isso para o cliente, que ali não é um lugar só de cortar o cabelo, né? Talvez você vai ali cortar o seu cabelo antes de você ir para uma reunião, Legal. antes de você ir para uma viagem, que nem o Bruno foi descansar esses dias, né? Sim, sim. Ele precisou ir lá cortar o cabelo. Exatamente. Já tá sendo cobrado já em casa já. É. Exatamente. Não, eu precisei semana retrasada ir a Campo Verde, uma reunião de negócios. Onde eu fui? Cabeleireiro. Na barbearia. Exato. Né? Inclusive, cheguei lá, fui bem atendido, um time muito alinhado, o time parece muito você. Uhum. Isso aí foi uma construção orgânica, isso foi sorte. Como é que hoje você faz para ter um time de pessoas que, além de vestir todo mundo branco, falar que nem você, parece que eles entenderam a entrega que precisa ser feita? Você precisa ser muito intencional. Legal. E são processos. Então, para o cliente é algo muito... É a experiência ali, né? Mas pro time em si são processos que você precisa seguir. Legal. Né? Primeiramente, precisa entender o propósito da empresa Legal. para fazer sentido para a pessoa estar ali, Legal. né? Mas no dia a dia, eu vejo muito processos, muita conversa, até entra já dentro do que nós aprendemos lá, que são as one-on-ones, reuniões, Legal. né? Então, isso tem que estar muito bem claro para você conseguir ir estruturando o time. Uhum. Né? Até você pontuou sobre as cadeiras, assim, depois que você topou participar, eu lembro que você tinha uma dificuldade muito grande, você tinha até algumas datas que você já sabia que não ia poder participar, teu aniversário estava no meio, né? Uhum. E você participou. Né? O meu aniversário eu comemorei no Só para no ver, remap. só para ver a qualidade da formação, entendeu? Exato. O cara falou, não, eu não posso perder a aula, né? O primeiro desafio, não te cortando, Não, à mas vontade. o primeiro desafio foi conseguir ir no remap. remap. Porque foi uma Porque jornada exaustiva, né, Foi Gabriel? uma jornada exaustiva, mas assim, valeu muito a pena. Que legal. Mas o primeiro desafio foi você trabalhar o dia inteiro, você tem uma empresa para cuidar, e chegar à noite, você estudar, né? E sair do remap, você fazer as atividades do remap, porque no outro dia você ia trabalhar o dia inteiro e à noite você ia ter que entregar as Eu tenho que atividades. prestar conta. Né? Esse formato, assim, eu até brinco com vocês, até já Exato. falo muitas vezes Samuel, né? Quem não fez, muito provavelmente não vai fazer mais. Esse vai modelo fazer. que a gente fez, né? Exato. Foi um modelo que foi exaustivo para todas as pessoas envolvidas, foi muito desgastante e ele foi muito intenso, né? Foi intenso. Um mês Um mês inteiro de formação todas as noites, modelo ali de 50 horas. de faculdade, 50 horas de formação, das 7 às 10 todos os dias, né? Saía atividades práticas para ser executadas no dia, vocês iam com atividades práticas para casa, né? Para poder executar na empresa, formar os Exato. colaboradores, fazer os testes e trazer as respostas, né? Como que foi para você o modelo, entendeu? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, provavelmente não é um produto que a gente deve executar Sim. mais, mas é uma pergunta que Para relembrar um pouco. não, até para entender de você como o que você acha que funcionou e o que você acha que não funcionou em relação ao modelo pro crescimento da empresa e do Gabriel durante um Entendi. mês, entendeu? Legal. O Gabriel que entrou e o Gabriel que saiu. O que Legal. você sentiu dessa jornada? Foram muitos conteúdos, né? E eu tive que ter um tempo depois do curso para processar tudo, Sim. né? Então teve muita coisa prática que já durante o remap ali você já conseguia ir ajustando, porque às vezes até algo na sua empresa ali que às vezes você não tinha aquela resposta, você ia na aula à noite e você tinha a resposta do seu colega. Exato. Entendeu? Então, no outro dia, você já conseguia aplicar aquilo e que as ferramentas ali iam te auxiliando, né? Mas muito do curso precisou de um tempo para ser processado, né? Eu falo que eu faria de novo, viu? Eu enfrentaria.
Eu enfrentaria. Um mês Mas, inteiro, né? um mês inteiro, assim. Mas tem que ter muita organização. Legal. Porque assim, você desprender de um mês Eu fiquei inteiro. muito feliz, Uhum. né? Quando finalizou, assim, a gente fez o evento de formatura, pô, eu fiquei muito feliz, porque realmente foi algo que Foi desafiador para todos. para todos os envolvidos, é aquela sensação de dever cumprido, Exatamente. sabe? Dentro de um propósito, fala, pô, Exatamente. estamos fazendo algo de verdade, Todos sabe? acham que chegou com esse Exatamente. sentimento de eu consegui, Legal. deu certo, nós conseguimos. Legal. Né? E o pessoal realmente levou para dentro das empresas assim a maioria das aplicações, Totalmente né? aplicável. A nossa formação na época ela trabalhava com 4 cadeiras, que era vendas, né? A principal ali, porque se não vender fecha qualquer negócio. Pessoas, né? Envolvendo a parte de cultura, marketing e finanças, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouco do que era antes, né, para entender o que você conseguiu aplicar na Exato. prática, né, até para poder compartilhar com quem está acompanhando aí as dificuldades que foram resolvidas lá. Né? Como eu falei, provavelmente essa formação não vai ter de novo, mas são possibilidades que a gente tem para poder compartilhar com as pessoas, às vezes, coisas reais aqui. Excelente. Né? Essas pessoas já podem sair daqui com alguns insights, Perfeito, entendeu? excelente. Perfeito. Só uma dica, vamos dizer assim, o formato de um mês inteiro foi muito cansativo. Mas se tivesse alguns dias intensivos, por exemplo, um evento, né, uma mentoria, faria muito sentido, né? Porque você consegue trazer muita informação em um dia só. E aí você não precisaria desprender do mês inteiro. Nesse ponto Ou específico, nichar. a gente só teve um problema. A gente pensou nisso, estamos trabalhando em cima disso, Uhum. agora para ver como vai ser o remap daqui para frente, mas como a gente queria muita prática, a gente queria garantir, que é um professor, igual a escola, Aham. garantir que eu estou te dando uma tarefa e que eu vou corrigir a tarefa. Exatamente. A gente queria essa responsabilidade, o remap tinha essa responsabilidade, tem essa responsabilidade para que você aplique, né? E que a gente conseguisse corrigir, Exato. né? Não te entregar um monte de conteúdo, você chegasse e falasse, Não nossa, fala isso. tá lá e eu não... Porque não é teórico, é mão na massa, é um programa prático. É um programa né? prático. Programa prático. Por isso, Programa que, prático. por isso que é legal você trazer assim, esses exemplos de, pô, peguei isso em um dia, apliquei no outro e, cara, Uhum. depois disso, uau, mudou alguma Exato. coisa. Coisas pequenas, às vezes coisas grandes. Eu sempre falei que o remap trouxe muita clareza. Então, às vezes, algo que era muito difícil ou algo que você não sabia como lidar, em determinadas situações do dia, você já lembrava da ferramenta que você aprendeu. Ia pro Legal. caderninho. Pegava, tirava do pedestal o caderno, aí abria. Então, assim, por exemplo, deu determinada situação lá na barbearia, via um colaborador, Gabriel, assim, 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 assim. Na hora você, cara, isso presta para uma reunião de radar, isso cabe a todos, né? Então, cara, vamos fazer a reunião aqui e nós resolve isso. Simples. Né? Legal. Coisa que antes talvez você tentaria falar com um, falar com outro, né? Individualmente. Então, assim, com a ferramenta, nesse caso, reuniões, né? Ficou muito mais claro, né? Ou às vezes vinha algo bem mais nichado, por exemplo, algo do dia a dia ali, né? Então você, cara, isso aqui é algo de você tratar um feedback com o seu colaborador, tentar entender ele, que vai ser algo mais simples. Você não precisa desprender de toda a equipe. E não era pra algo falar que isso. você fazia antes? Não fazia. Nada. One-on-one, Não fazia. os feedbacks não eram Feedback- intencionais, era só assim, feedback era- corta direito esse trem aí, rapaz. Não, você tem. Sempre tive uma metodologia de ensino de técnica, né? E tentando trabalhar um pouco de pessoas. Mas a hora que você tem as ferramentas ali para determinadas situações, fica muito mais fácil, né? Porque tem coisas que é técnica e tem coisas que vai ser comportamento. Comportamentais, exatamente. E cultura é muito sobre isso, né? Porque, assim, as implementações que se faz no remap, na cadeira de cultura, a pessoa implementa e fala, pô, é só isso? Não, mas aí você vai entender... É que a aplicação não é simples. Exatamente, exatamente. Porque é comportamental, Sim. entende? E por Você isso a precisa importância de entender. você ter esses rituais, né? No Exato. remap você trabalhou os principais rituais, né? Que muitos empreendedores não sabem por onde começar, mesmo que seja simples, teoricamente. Sim, perfeito, perfeito. Desses, por exemplo, voltado para a cultura, hoje o que você sente que para você é o mais importante? Hoje em dia, falando em cultura, você trabalhar muito bem ali
a sua parte do propósito da empresa, Legal. né? E você ver algo que acontece natural, Legal. que é dentro da cultura, Legal. né? Então, sim, você tem que fazer testes e aí você vê que a cultura ela vai fluindo mais naturalmente com o tempo. Excelente. Mas, assim, o que funcionou muito bem foram os feedbacks, funciona muito bem, né? Ser mais intencional. E acho que foi você que falou do sanduíche. Ah, feedback sim, sanduíche, sim. Aham, né? aham, Fala aí do aham. sanduíche. O que é sanduíche? O feedback pode sanduíche, falar ou não? ele não é tão usual. Não, a intenção é a Uhum. gente falar o que puder aqui. Ele não é tão usual porque, assim, é como a gente fala, né? Quem não sabe nada e vai começar a executar, pode começar por um feedback sanduíche que é meio clichê, é uma Sim, estrutura clichê. Clássico, né? Ele é clássico, mas para quem não consegue executar ainda, Uhum. nossa, ele já é 100% melhor. Sim, Exato. Né? do que nada, Do né? que nada. nada. Mas Então, o o modelo feedback ideal- sanduíche, você faz uma condução às vezes, de uma correção, de uma crítica, às vezes você tem que pontuar. Algo que não funciona, você pontua sempre com uma prévia de algo bom. Sim. Entendeu? Então, poxa, isso aqui é que você está fazendo, estou vendo que Interessante. você está melhorando nisso, estou vendo que você está tal. Ó, esse ponto que você fez aqui não foi legal, isso você precisa fazer desse jeito, a gente vai acompanhar, é importante que você faça aqui. Mas eu percebo que você está fazendo por causa Exatamente. desse Tá objetivo. buscando. Então você sempre vai trazer, né? Se for trabalhar no feedback sanduíche, você vai trazer um elogio, né, para preparar ele para levar uma paulada. Qual que é o problema do sanduíche, né? É que depois assim, da 10ª paulada, você não pode mais elogiar, entendeu? Exato. Que o cara ele já fala assim, puta, vai vir alguma coisa. Ele já entende. Já vai Já vir. Então, cria- elogiou, cria alarme, né? já elogiou e já está Elogiou, preparado você já para espera apanhar. algo. Então, Aham. assim, com o tempo a gente vai desenvolvendo outras técnicas e vai ficando mais confortável para conduzir sem tanta técnica. Como, por exemplo, o Perfeito. tempestivo, né? Sim, perfeito. É, o tempestivo... Dá um pouquinho de contexto. Você chegou a aplicar algum feedback tempestivo? Tempestivo uso bastante, inclusive. né? Dá um contexto do que é o feedback tempestivo. Por que você acha que ele funciona na sua O operação? tempestivo é igual eu falei antes. Às vezes você precisa dar um feedback positivo ou algo de melhoria Legal. na hora. Né? Legal. Por isso que fala do tempestivo. Uhum. Então, assim, você não precisa desprender de um tempo gigantesco para falar do assunto. Né? Excelente. Então, no meu caso, lá na barbearia, já entra dentro também de cultura, nós não falamos isso na frente de clientes. Né? Legal. Então, talvez você chama ele para um canto, ou a hora que for, no nosso caso, for buscar a toalha para a hora de fazer a barba, né? Lá você fala, ó, isso, tal. Ou seu pezinho tá torto, cara. Né? Então, você não precisa fazer algo, meu Deus, todo elaborado. Porque isso é interessante, porque ele aplicou o Cumbuca na barbearia e um dos livros que ele leu foi o Jeito Disney, né? A magia Sim, o sobre Jeito atendimento. Né, que eu sugeri esse livro, né? Sugeriu. Disney. Exato. A gente E- trabalhou ele no Tá colégio. lá no pedestalzinho. E a Ah, ma- também? é, Gostou? Excelente. Excelente. Muito bom, E a né? magia da Recomendo, viu? Disney, Recomendo. ele recomenda, né? A magia da Disney é que você não vê falha na entrega. Sim, Exato. não, e é um livro muito clichê. Ele fala realmente das coisas básicas para que você consiga ser referência a atendimento. A aplicação, como tudo, é difícil, né? Inclusive, o Jeito Disney, nós estamos em reforma lá na barbearia e tanto essa reforma agora, essa atualização, tem alguns fundamentos que nós pegamos dentro do Jeito Disney. Que legal, cara. E igual eu falei antes ali, são processos, né? Então, assim como o Remap me ajudou nisso, o Jeito Disney também ele te ajuda nos processos, a ter essa clareza ali de processos dentro da cultura da empresa. Excelente. Você criar O G isso. Disney foi o primeiro livro do Cumbuca? Foi o primeiro Você e está no segundo agora? estamos no segundo. Qual que é o livro agora? Agora nós vamos trabalhar Oceano Azul. A Já estratégia está trabalhando? Começa a próxima terça. Incrível. Ó, Próximo cuidado, tem- cuidado. Tem que ser inegociável, né? Não, formação o Cumbuca é um método de formação, né? Então é uma estratégia de formação que ela é bem orgânica, simples, não custa, para dizer que não custa nada, vai custar Eu acho que os é a forma livros. mais barata. a de mais você- barata e livro ainda é um dos melhores investimentos que a gente pode fazer para adquirir conhecimento, né? Porque você vai condensar ali em 50
R$50, às vezes o conhecimento de uma vida do Exato. autor, né? Excelente. Então, o Cumbuca, você trabalha com livros, né? Então, você vai criar dentro da tua empresa uma cultura de aprendizagem, né? Vai pegar, às vezes, um cara que nunca leu um livro na vida. Foi o primeiro desafio lá. É mesmo? Entendeu? E você vai criar para ele, vai mostrar para ele o quanto aquilo pode ser proveitoso, quanto e ele pode se tornar um leitor. Exato. Então, tem um monte de vantagens, um monte de Eu vantagens. tive um lá que foi o primeiro livro que ele leu Na Que vida. na vida, Que legal. né? E eu falo por mim. Não é legal, é assustador, né? É assustador. Legal que não foi tão tarde, né? Exato. Eu falo Nossa. por mim, antigamente eu não gostava de ler, então eu vi a necessidade. Né? No Remap, o Cumbuca, para mim, foi muito bom conseguir implementar ele, porque desafiou a todos, mexeu com a zona de conforto lá de todo mundo, Excelente, e já foi um ponto de implementar a cultura também. excelente. E vocês faziam que horário? Fazem que horário? Nós fazemos às 19, depois Nossa, pesado, hein? Nada, né? Que dia? Terça-feira. Terça-feira. Na, É na o escola meio é de pela semana. manhã, né? Não, à tarde, meia da tarde. tarde. É que nós lá, você Não tem desprende, como. Você não vai ter tem que deixar de como. atender um cliente para fazer, né? Então Mas- daí já a agenda, por Cara- exemplo, chega o Bruno lá, preciso de um horário terça, 2 da tarde. Eu vou falar, Bruno, olha, tem Cumbuca. A gente vai ler um livrinho, Eu não vou conseguir. vamos tomar um café. Entendeu? Então tem que ser depois do Pô, expediente. um horário para quem tem agenda esticada pode ser almoço, tá? Almoço. É, porque às vezes encaixar um almoço ali num dia, faz o almoço ali, entendeu? Pô, nessa terça-feira você faz em 15 15 lá? Fazemos 15 em 15. É, então, ao invés de fazer de 15 em 15, faz em 15 em 15, no horário do almoço, almoça ali, pede ali uma coisa Também e tal, seria interessante. entendeu? É. Aí é um horário bom que você não estende tanto o cronograma e não pega o pessoal às vezes tão cansado. Mas se funcionou, Funciona. às 19, segue às 19. É porque às vezes não funciona, às 19 horas às vezes o pessoal tá meio de saco cheio, meio cansadão, né? Até lá, questão do almoço seria interessante, sim, mas também não fechamos para almoço. Então, Puta. e aí vai intercalando. Aí lascou. Mas lá sempre eu busco ouvir a todos, né? Ver qual que é o melhor dia, como é que nós vamos encaixar isso. Faz parte da cultura. Faz parte da cultura. E o Oceano Azul trata do quê? O Oceano Azul, ele é chamada a estratégia do Oceano Azul, que ele, não lembro o nome do autor, mas você faz uma analogia, o autor faz uma analogia ali você tem o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. O Oceano Vermelho é o mercado Que tá todo mundo fazendo. que está todo mundo fazendo, concorrência, preços, aquela loucura que nós já conhecemos, né? E o Oceano Azul, o livro vai te dar as ferramentas e como você vai conseguir trabalhar em cima do Oceano Azul, né? Que é o quê? É você criar a demanda do mercado, que obviamente a concorrência sua, ela fica, ela não existe, porque Não tem como concorrer. não tem como concorrer, né? E aí, claro, quando você cria algo, vai chegar ao ponto que alguém vai copiar, né? Então, daí você vai fazer outro Oceano Azul, né? No meu caso, eu usei a estratégia do Oceano Azul. Eu já tinha lido esse livro, né? Eu usei a estratégia do Oceano Azul com o visagismo, E agora né? tem Hoje em concorrente. dia já temos concorrentes, então nós já vamos tentar surfar em outro Oceano Azul. Perfeito. Mas quando eu fiz o visagismo, eu fiquei 1 ano e meio surfando no Oceano Azul. Eu não tinha concorrente. Então, eu não precisei me preocupar com nada. Era só fazer o meu trabalho. Você tinha uma entrega muito diferente do mercado. Né? Exato. Então, isso gera mais curiosidade, isso te gera mais autoridade. E você ter um produto que só você tem, te desperta o interesse. Ali Então do você já público. leu o livro. Já li o livro. Você vai ler ele de novo agora Vou com a reler, equipe. Vou ler com a equipe. É um bom, Vou reler parece com que a é um equipe. livro bom para formar líder, né, cara? É interessante o livro. Ele faz uma analogia muito boa. Beleza. A gente falou um pouquinho sobre cultura, né? Você me trouxe alguns pontos que você utilizou. Foi a minha cadeira, sou apaixonado, né? Fã, né? O desafio maravilhoso que é cuidar de pessoas. E queria ouvir um pouquinho. Aí, ó. Antes de você falar, esse é o livro Não é que o Gabriel... possível. Rápido assim? Você viu Pô, como isso é aqui que é? por quê? Sem Por quê? preparar? Por quê? E não chegou no iFood não, tá? Não chegou não. Isso aqui é porque esse é o livro de cabeceira básico para quem quer fazer marketing de verdade, tá? Uhum. Inclusive, é um dos livros que nós citamos na cadeira de formação do Remap, na cadeira de marketing, que é sobre diferenciação. Exato. Como é que você sai da concorrência por preço, do mercado de commodity, e você vai para um universo que você nada sozinho.
Oceano Azul. Então o Gabriel indicou, tá com o Cumbuca rodando com o time dele, tá aqui, eu indico esse livro. Caso vocês queiram, o link da Amazon vai estar aqui embaixo, tá? Um link de afiliado, é bom que você já dá aquela força no canal e a gente vai para cima. E é que nem a gente fala, né? O Remap é um programa de empresário para empresário, né? E a gente só trata do que a gente faz, cara. Só prática. Excelente. Entendeu? Obviamente, tem muita coisa que a gente acaba executando que vai potencializando o nosso resultado, potencializando aquilo que a gente faz. Mas existe um grosso que você precisa fazer dentro de cada segmento, que é, assim, é a receita do Pareto, né? Aqueles 20% que vai te trazer os 80% do resultado. Né? Então, a gente falou de gente agora. Queria que o Samuel puxasse um pouquinho o que ele trabalhou de marketing, mas eu queria ouvir de você o que mudou no marketing. Legal. Porque, aparentemente, eu percebi que mudou muita coisa. Mudou Você e virou tem um mudado muito. influencer. Né? Nós viramos, parece que fica mais fácil você estar na frente de uma câmera, né? Excelente. Mas a semana da cadeira do Samuel, acho que foi a mais desafiadora, porque ele é meio acelerado. Meio doidinho, o cara é maluco. Aceleradíssimo. Então, assim, você saía da aula com a cabeça E explodindo, assim, cara. e pessoas, a gente... É o que não importa. Se a empresa não entende de pessoas, Exato. ela entende de pessoas, Uhum. mas ela entende mal. Ela sabe que ela tem os colaboradores, ela sabe quem conduzir. Mas marketing, esse novo marketing, tem gente que não entende nada. Exatamente. Então é tanta informação, Tem gente tanta que acha sigla, que- né? Exatamente. Tem gente que acha que marketing é só postar uma foto no Instagram, né? Vamos supor aí, Feliz Dia das Mães. Exatamente. Tá fazendo marketing. E a gente desconstruiu isso, né? Porque Uhum. eu lembro que a nossa primeira aula foi sobre market share. Exato. Brand e market share. Aí eu falei market share na aula, a pessoa falou, mas o que é isso? Eu falei, Não é aula de inglês, né? Não é aula de inglês, Uai, não é aula de inglês. brand, é market brand, share. né? E aí, Falei, mas... que o Samuel está Exatamente. falando? E lá a gente falou sobre fatia do mercado. Pô, você é empreendedor, você precisa saber qual que é a fatia do bolo do mercado que você tá, que você vai pegar para você. E como é que você vai chegar nesse ponto, né? Existe alguma implementação de marketing que você fez pós o Remap que deu muito certo? Com certeza, com certeza. Teve muitas ferramentas. Uma que, vamos dizer assim, na base funcionou muito bem entender a minha persona, Legal. né? Os 4 P's. Exatamente, né? Os Os 4 4 P's do P's. marketing. Exatamente. Então, você conseguir ter essa clareza ali do marketing, qual que é a sua persona, o seu produto, a sua praça. E você... O outro não me fugiu Eu não agora. vou falar aqui porque é só no Remap. Só no Remap. Então, você conseguir estruturar isso, né? E que, igual você falou, você saber... Depois que você identifica a sua persona, você já sabe qual que é a sua fatia do Excelente, mercado. Que daí exatamente. entra o market share, né? Exatamente. Exato. Então, daí você já começa a jogar outro jogo, vamos dizer assim. Porque vamos supor, os posts que você faz, o marketing que você faz, você já consegue direcionar bem mais para o público que você quer. Excelente. Não estou falando só rede social, hoje em dia rede social é o que mais tem entrega, né? Mas você fazer ações que você já sabe o seu público ali. Então, você vai trabalhar estratégias, divulgação, tudo em cima disso. Incrível. Inclusive, a ponte que a gente sempre trabalhou entre marketing e comercial. Né? Uhum. Porque o marketing precisa deixar essa experiência atrativa, a cultura deixa a experiência real e a venda fecha a meta. Tudo. Né? Exato. E aí a gente trabalhou na venda, por exemplo, né, sobre CAC e LTV. E, inclusive, você foi um dos cases de implementação de um programa de indicação, né? Exato. O programa de indicação tem funcionado? Tem funcionado e E pode melhorar. pode melhorar, né? Mas no momento atual, o programa de indicação nós estamos focados em captação e fase de consciência. Legal. Conscientizar os clientes que nós somos a Dr. Jô, nós temos legal. tradição, nós temos classe, excelência. Que legal. Então, o programa de indicação no momento é para mostrar nosso rosto, Legal. vamos dizer assim. Mas mais para frente nós vamos alterar o programa de indicação. Assim, o Remap, eu acho que se tem uma palavra, às vezes, interessante, até para resumir, né, o porquê do Remap é intencionalidade. Então, assim, quando a gente fala de pessoas, o Remap, a gente fala de forma intencional. Por que cada coisa tem que ser feita, né? Quando fala de marketing, a gente fala de forma intencional, né? As postagens são intencionais, né? A forma como comunicar. E venda
ela precisa ser intencional. Né? Então, quando a gente começou a pensar em como estruturar a cadeira de venda, até para levar para vocês, foi uma cadeira que nós dividimos, né? A gente tinha uma dúvida muito grande de se a gente ia levar processos de venda, como a gente trabalhou o SPIN, né? Então vamos trabalhar um processo, um roteiro, uma estrutura de venda, ou se a gente levava só essa intencionalidade. E a gente conseguiu construir em todos os dias meio que um mesclado de tudo isso e levar até técnicas, né, como foi o programa de indicação, para que vocês conseguissem executar e já conseguir, no dia seguinte, já validar algumas ideias. Porque o motor da empresa é vendas. Né? Você pode ser um monstro do corte de cabelo. Monstro. Precisa né? vender. Você precisa vender. Você precisa vender. O programa de indicação, como a gente conversou, né? Às vezes a gente desenha um programa de indicação pensando naquilo que a gente acredita que é o que o cliente quer. Né? E a maioria das vezes o cliente ele te dá isso. Exato. Né? A maioria das vezes ele pega e ele te entrega o que ele quer para indicar uma outra pessoa. Só que isso também é um trabalho. Foi trabalhado lá, tivemos dentro da reunião, foi passado para todos, falou, olha, nós estamos na fase de entender o que o nosso cliente quer, né? Nesta fase do programa de indicação. Então, o nosso cliente ele começou a dar respostas para nós, né? Uma parte da esteira das indicações foi dentro do remap, né, que nós tivemos a ideia, mas o nosso cliente ele dá a resposta do que ele quer. Às vezes, você realmente indo lá e perguntando para ele, fala, ô Bruno, o que você gostaria de ganhar? Né? Ou então, no nosso caso da barbearia, durante o corte de cabelo, ele vai te falar ali. Vocês têm um momento maravilhoso para poder colher essa informação. Exato. É a melhor pesquisa de mercado que existe. Você tá ali e tudo mais, exatamente. você começa a levantar a bola, você constrói tudo. Pô, excelente. Não, só para abrir aqui um parênteses, você sabia que quando a gente vai fazer pesquisa eleitoral, né, em ano de eleição, um dos lugares que a gente vai para fazer pesquisa eleitoral para ver o que as pessoas estão comentando é barbearia. Ah, é? Porque tudo circula na barbearia, né? Tudo circula. Legal. E aí, E até por isso, não querendo te cortar, mas por isso que eu falo que barbearia não é só cortar cabelo. Exatamente, é um espaço de network. É um espaço de E network. você vê como é limitado o pensamento da maioria dos barbeiros. Exatamente. Oceano Azul. Oceano Azul, mais uma vez. Cara, que legal. Essa implementação comercial, venda consultiva, você conseguiu referido a CAC zero, né? Se você não sabe o que é CAC, é custo de aquisição do cliente, né, Bruno? Perfeito. O CAC, ele é o maior amigo do comercial. Né? A função do CAC é te precificar a qual valor que vem o cliente. Né? E você compara ele normalmente com o LTV. O LTV é o tempo, é lifetime value, é o tempo que o cliente fica dentro do seu negócio. Então, às vezes, quando você vai fazer algum investimento em marketing, a pessoa leva em consideração o valor X. Né? Eu vou gastar R$100, R$200, R$300. Aí ela precifica em cima da cabeça dela o que é caro e o que é barato. Pô, R$300 é muito caro. Mas o cliente que vai vir vai ficar com ela durante 10 anos pagando R$100 por mês. Sim. Então, você pega aí 10 anos, R$100 dá R$1.200, dá R$12.000, né? Sim. Então, o cliente vai deixar R$12.000 e ele custou 300 para vir. Exatamente. Então, quando a gente faz essa análise de CAC LTV, a gente consegue fazer investimentos mais intencionais. Exatamente. Uma estratégia que nós usamos lá, muito simples, com custo zero, é você tirar uma foto com o cliente e Muito postar. bom. Isso te dá Porque o seu cliente ele tem o Instagram, É tem uma indicação orgânica, né? orgânico total. Então, puxando o CAC LTV, é zero custo. Zero CAC. Exatamente. Zero CAC. Só vem receita. Exatamente. Então, se puxar um cliente do Instagram do nosso próprio cliente, você já tem... E o programa de indicação, ele normalmente ele tem um CAC. Então, a gente precifica no CAC. E a gente tem que entregar recompensas que caibam dentro da LTV. Né? Ou Senão você fica muito poderia dar caro. um iPhone. Pô, me indica um que eu dou um iPhone. Todo mundo vai indicar. Exato. Perfeito. Mas o iPhone ele tem um custo X, né? E o LTV, às vezes, a conta não vai fechar. Exatamente. Você tem que Então, fazer esse cálculo. é um cálculo simples de ser feito, mas às vezes é muito difícil de ser executado. Para muita gente, parece grego, né? Fala CAC, LTV, CAC, LTV. Para você, quando você olhou para esse conceito, antes disso, você já sabia o que era CAC, LTV? Não sabia. Inclusive, na aula, foi uma aula que eu confesso que eu fiquei um pouco perdido. CAC, LTV, Sim. até processar tudo. Eu fui
pesquisar mais um pouco depois da aula. Legal. Assim, já tinha esclarecido muito bem na aula, mas eu falei, eu acho que eu ainda não tô entendendo exatamente. Teve muitas aulas assim que isso aconteceu? Por exemplo, teve alguma aula que você saiu de lá e falou, cara, Boiei. essa foi pesada. Anotei aqui, participei das dinâmicas, fingi que aqui entendi e vou embora. Deixa Olha, eu descansar. teve algumas aulas, sim, mas eu sempre procurei me esforçar, assim, sabe? Legal. Então, se eu não entendi algo, eu fiz o meu dever de casa, vamos dizer assim. Porque vocês deram as ferramentas, né? Mas vocês não iam pegar na minha mão e falar, ó, Gabriel, assim, assim, Exatamente. assim, Empreendedor assim. não dá. não tem a mão. Falei, Não Exato. tem babá. Não tem. Você pode não tem. compartilhar das dores, né? É. Mas assim, tem coisa que, cara, senta lá, gasta meia hora, 40 minutos a mais ali e vai entender do assunto. Cara, qual que Entendeu? foi a importância, lembrando do remap de um formato que foi agora, qual que foi a importância dos colegas? Queria que você falasse meio que do geral, o prazer de compartilhar a sala durante um mês com pessoas que você, às vezes, nunca tinha visto Uhum. e que sentem as mesmas dores em negócio totalmente Totalmente diferente. diferente. A gente teve negócio de Vendia manilha. varejo, serviço Vendia manilha, manilha. xícara, Xícara. Churros. churros. É verdade. Então, assim, profissionais de todas as áreas tentando fazer dinheiro Aham. e que estão todos ali tentando resolver seus problemas. Né? Como que foi a experiência da comunidade, dos amigos que nós fizemos lá? Olha, se fosse falar uma palavra, é extraordinário. Foi algo surreal, né? Nós até no final do curso, nós falamos que nós estávamos montando um clã, uma máfia. Mas assim, a turma, ela foi muito importante para o desenvolver do curso. Então, realmente pessoas que estavam ali interessadas em aprender e compartilhar suas dores, né? A forma que foi feita, cada dia que você chegava, você tinha que sentar em alguma outra cadeira. Então, obrigatoriamente, você tinha que se conectar com todos ali dentro. Conheceu todo mundo, né? Né? Você Exatamente. conheceu todo mundo. E as dinâmicas também reforçava muito isso, né? E teve muitos negócios ali dentro que um complementava o outro, né? Então, teve muito negócio, inclusive a nossa reforma que está acontecendo É de um colega, né? é de Quantos amigo. clientes você ganhou dessa formação? Me fala a verdade. Olha, não o único, mas vamos dizer assim, quase todos eu consegui puxar para a barbearia. E na primeira semana eu consegui fechar 2 consultorias de visagismo já dentro do curso. Tinha Então, muito cara feio no curso mesmo. Tinha Pô, muito cara feio. Empreendedor não tinha Não. tempo pra se cuidar, Não, Bruno. não, Que muito isso, cara feio. Eu tinha que fazer um visagismo. tinha que fazer um alguma coisa visagismo, mesmo. né? Então, e até puxou assim, eu fiz um visagismo em um, e aí esse vendeu para Deu outro resultado. amigo. Deu resultado A e esposa vendeu. elogiou, né? Exato, a esposa elogiou. Então, quem soube aproveitar ali o curso conseguiu fazer muitos negócios. Perfeito. Excelente. Cara, eu Perfeito. acho que até pra gente encerrar esse bate-papo tá muito bom, né? Mas a gente também tem que respeitar o horário, principalmente o seu, porque ele aprendeu a fazer a agenda do líder. Acho que não, né? Ah, com Pô, certeza. todo mundo que passou pelo RIMAP teve uma Agenda aula do líder. só Só de agenda. né? É, Seja o dono da sua exatamente. agenda. Senão os Isso é outros serão donos da sua agenda. importantíssimo. Exatamente. Inclusive, voltando lá no início do nosso bate-papo, é um choque de cultura, porque a cultura do meu pai, às vezes, ele não tem a estruturação da agenda dele. Uhum. E aí ele fala, viu, eu preciso falar com você daqui a pouco. Aí eu falo, olha, eu não consigo agora, eu posso conversar com o senhor tal hora. Como assim? Como assim? Quem você pensa que é? Entendeu? bom, hein? Então, assim, a agenda do líder para quem quer crescer e ter clareza e estruturação é muito importante. Tem que ser dono ter do a seu agenda tempo, do líder. senão só vira... Exatamente. Exato. Exatamente. A gente, finalizando até, indo para os finalmente, agora vamos falar da parte chata. Uhum. Finanças. Finanças. Conseguiu implementar algo? Porque assim, ó, se eu tivesse feito o Remap e eu recebesse essa pergunta, eu falava, não consegui não. Deixei pra Deixei alguém. pra lá. Tá lá com os relatórios lá e tal. Como é que foi? Conseguiu? O que você sentiu? Nós tivemos a nossa one-on-one um dia e você me falou que eu ia precisar de um financeiro, Uhum. né?
E eu me interesso nessa parte, eu gosto de números, né? Mas, assim, muita coisa consegui implementar, trouxe mais estrutura ali na parte financeira com as análises, né? Até a parte fiscal ali do negócio. Mas hoje em dia eu já vejo que eu falo, daqui a pouco eu vou precisar de um financeiro, Exatamente. né? Mas, assim, foi muito importante eu saber das ferramentas e saber como funciona, né? Porque no final das contas Exato. é onde vai estar tudo ali, né? Não É pode ter onde falha que ali, né? fecha a conta ali, fecha E o todo. Exatamente. Uma ênfase que a mentora da cadeira de finanças constantemente dava é que o objetivo de toda empresa é o lucro. Uhum. E o empreendedor, nem todo empreendedor tem a visão do que é lucro, entende? Às vezes ele precifica no custo do produto, ele esquece o custo operacional do negócio. Exato. Né? Ele não dilui isso nas entregas dele. Uhum. E é muito importante entender isso à medida que cresce, porque faturamento não é o principal número do negócio. Não é, É, de forma nenhuma. Nunca vai ser. Uhum. Né? Ele é muito importante, Uhum. ele mostra em algum momento o seu tamanho, mas eu acredito e tenho aprendido na prática, porque também sou um empreendedor jovem, que a margem é rei, ela domina. Uhum. Eu preciso entender a que custo eu faturo aquilo, entende? E outra, né? Porque como a gente fala de negócios pequenos, o lucro ele já te dá um norte muito claro de que você está fazendo algo certo. Mas conforme o teu negócio vai ganhando tração, você já tem que começar a se preocupar com caixa. Uhum. Né? Então, assim, você tem o lucro, você não tem caixa, você quebra igual. Exato. Exatamente. Então, cara. assim, na aula de Tem finanças, que ter o embora fluxo seja ali, né? chata, absurdamente chata, por causa que é uma matéria, pelo amor de Deus, quem empreende quer fazer acontecer. Quer Só vender. vai. De qualquer forma. Vai dar certo. Vai dar certo, vem comigo, vocês todos, Nós pessoas, vamos mudar o mundo. marketing, bota aí placas e tudo mais, vamos vender, entendeu? Mas depois você tem que fechar a conta ali, não tem segredo. Então, Exato. no final das contas, você tem que ter alguém ali, não pode ser tua tia, não pode ser sua irmã, não pode ser a esposa, que isso dá divórcio, né? Tem um profissional que Realmente. competente que consiga entregar ali essas informações que são tão importantes para o empreendedor tomar as decisões que tem que tomar. Né? Como abrir uma nova barbearia, como reformar uma barbearia, senão você vai fazer no escuro e vai ser prejudicado no caixa, Exato. que é onde te dá segurança. Na minha fase atual, então, tem muitas coisas que eu ainda preciso fazer eu mesmo. Né? Eu não tenho o caixa para pagar outra pessoa para fazer. Né? Então, na hora que você tem a clareza das finanças ali, lá nós temos um colaborador que ele é muito bom de ideias. Ele tem muitas ideias boas. Só que ele tem a ideia boa, eu falo, tudo bem, a sua ideia é boa, eu concordo, mas vamos fazer Quanto KQLTV, vamos Aham. ver quanto é que custa, tal, para ver se vai encaixar isso ou não. Perfeito. Entendeu? Então tem que Perfeito. ter essa clareza. Não, nas é um finanças. número que você tem que dominar. Se você não tiver alguém, você tem que ter essa responsabilidade, responsabilidade. E tem que executar. Então, assim, são as cadeiras que nós trabalhamos, né? Trabalhamos venda, trabalhamos cultura, falamos de gente pra caramba, falamos de marketing, como levar gente para lá, falamos de finanças e fechamos realmente o que a gente acredita que são os pilares. Né? A gente também tinha a ideia de trabalhar até com atendimento dentro da estrutura, né? Com experiência do cliente. E a gente, por causa do tamanho da formação, a gente preferiu dividir, e a gente dividiu mesmo. Dentro de marketing falamos sobre experiência do cliente, falamos em vendas, falamos em gestão, e entregamos um pacote completo para aquele empresário que queria sair dali realmente profissionalizado, né? É um curso intensivo profissionalizante de empresário. Né? Ele saiu com certificado e tudo. Né? Com certificado e tudo, né, Deu cara? muita clareza para qualquer negócio que teve, qualquer empresa que estava lá dentro do Remap, né? Qualquer empresário conseguiu, se aplicou, né? Alguns eu não sei como é que está, mas assim, por exemplo, atendimento, que nós passamos algumas coisas sobre atendimento, você conseguia nichar para dentro do seu negócio. Fantástico. Eu acho que o grande ponto é este, né? O Remap é um programa prático. É mão na massa. É quem faz acontecer. Quem está lá na frente, quem está ensinando, não é alguém que lê um livro ou que assistiu uma palestra e que vai reproduzir um conceito. É quem está na vivência. E acho que esse é o mais importante. O empreendedor é prático. E é um programa prático
de primaverenses. Exatamente. Que também tem um outro valor. Né? Eu até compartilhei com vocês que eu fiz formações, fui atrás, fui a São Paulo, fui Brasília, entendeu? Tive oportunidades de aprender com gigantes, assim, com empresários enormes que têm uma visão macro da situação. Obviamente, tudo agrega valor. Mas quando a gente consegue compartilhar com vocês os pontos que para nós são úteis e práticos, né? Por estarmos na mesma cidade, na mesma região, com o mesmo público, público primaverense, característico. A dinâmica econômica daqui, né? A gente aprende muito mais, de forma muito mais fácil. Né? Excelente. E pega as ferramentas, acho que isso é muito importante, né? O IMEP está dando ferramentas para as pessoas. Mas acima de tudo, cara, isso é um grande ponto, é um grande diferencial. Mas acima de tudo, comunidade, né? Exato. Inclusive, foi um fator decisivo na hora de eu querer fazer o remap. Falei, gente daqui de Primavera. Então, assim como eu tô querendo crescer dentro de Primavera, nada melhor que aprender com pessoas que também estão aqui, estão querendo buscar isso, né? Perfeito. Então, você criar essa comunidade e tanto você querendo que alguém te valorize em Primavera, nada mais justo que você valorizar pessoas de Primavera, né? Exatamente. O RIMAP é um programa prático genuinamente primaverense. Genuinamente primaverense. E é muito gostoso falar que, assim, eu não estou à frente do RIMAP como o meu negócio principal, né? Tanto que o RIMAP está só no segundo episódio do podcast justamente por não ser o negócio principal. Exatamente. A gente vem empurrando, né? O Samuel tem a empresa, o Samuel tem clientes enormes, né? Eu tenho os meus negócios, tenho o clube, esse ano campeão do estado. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Então tivemos coisas enormes que aconteceram esse ano que tiveram que fazer o RIMAP ser um pouco adiado. Né? A gente só retorna para essa mesa para falar sobre isso, a importância do que a gente quer fazer, porque para nós vale muito a pena. Excelente. Vale muito a pena, assim. Levantar a bandeira mesmo do empreendedorismo, porque a gente sabe as dificuldades que vocês estavam passando, porque eu passei, né? O Samuel passou, a gente passou por essa jornada e o Brasil precisa de bons exemplos, né? Exato. E um empreendedor no Brasil, antes de tudo, ele já é um herói, né? E um herói para essa geração que vem, né? Que seja um herói empreendedor, Legal. Né? Que não seja qualquer herói. Legal. Eu acho que é sobre isso, Bruno, a gente tá andando junto. Eu acho que o empreendedor é solitário. Porque o empreendedor enxerga algo que só ele vê. Só você vê a visão da barbearia. Só você vê o Primavera lá na Série A. Só eu vejo o impacto no mercado de comunicação que nós queremos causar. Isso é solitário. Isso é solitário. E quando a gente se reúne como RIMAP, a gente faz as nossas solidões se tornarem força um para o outro. Porque a gente mostra que é possível. A gente mostra que dá para chegar lá. E a gente mostra que tem alguém segurando a bronca. E tem pessoas que estão buscando de forma diferente, mas a mesma coisa que você. Exatamente. Então você não está sozinho. Talvez você não tá esteja vendo algo que só você vê. Mas Você tá vê todo que você mundo... não está sozinho. Exatamente. Exato. Então, fica aqui esse maravilhoso episódio de podcast. Gabriel, muito obrigado Eu pela que sua agradeço. presença, pelo Fiquei seu tempo. honrado. Tá? Obrigado por ter acreditado no RIMAP. Sempre. Né? E parabéns, o mérito é seu. O mérito não é meu nem do Bruno. Né? O mérito é seu. Você fez acontecer e é isso que importa, né, Bruno? Quando a gente sentou para conversar lá no início, eu lembro de você ter recuado algumas vezes, falando dessa dificuldade que ia ter de internalizar na tua agenda. E eu reforcei para você, cara. É justamente por isso que você precisa. Vai dentro, tipo assim, é justamente por isso que nós estamos conversando. Então, Exato. confia. Pode confiar, porque antes de ser realmente um programa que vai atender vocês, é algo que a gente tem muita essência do que a gente quer entregar. A gente tem um compromisso, uma responsabilidade muito grande E vocês mostraram para isso. poder fazer dar certo, né? E é um orgulho muito grande chegar lá e ver o livrinho do Cumbuca em cima dos lugares, a forma como vocês se reposicionaram. Então, dá orgulho de sentir que nós participamos disso, né? E que agora você vê o negócio de forma diferente. Né? Então, para nós foi um prazer muito grande. Você aí se destacou em sala de aula justamente pelas aplicações, porque você está conseguindo colher resultado disso. E eu fico muito feliz de ter podido, junto com o Samuel, né, com a Lise, com os profissionais que se envolveram ali, ter participado dessa jornada sua. É isso aí. Eu só tenho a agradecer vocês por ter acreditado ali, primeiramente por ter tido essa ideia do RIMAP, que realmente foi algo muito importante.
né? E fiquei muito honrado na hora que você mandou a mensagem, vamos gravar? Eu falei, Sim. com certeza, cara, Com com certeza. certeza. Legal. É. Porque isso tem que chegar mais gente, né, Gabriel? Exato. Então, assim, igual nós falou antes, né? Você não tá sozinho, né? Então, conseguir transmitir isso para outras pessoas também faz parte do meu propósito, conseguir transbordar ali e ver os outros crescer. Exatamente, que foi o que você falou no começo. Exato. Cara, esse episódio poderia ter 3, 4 horas. Vamos deixar isso para os outros episódios da temporada. Pode mais uma me vez, chamar para eu uma vou parte chamar. 2, Fazer a tá? parte Pode 2. deixar, pode Exato. deixar tranquilo, né? E também traz o time, a gente conversa, porque eu vejo isso muito em você, levando o seu time pra frente. Cara, esse foi o segundo episódio do Remapcast, o podcast oficial do Remap, que é o programa prático para empreendedores que desejam empreender com liberdade, sem ser escravo, sem estar amarrado ao próprio negócio. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que aplica para você ou para alguém que você conhece, se inscreva nesse canal aqui. Vai ter conteúdo com muita frequência para alimentar os seus sonhos, para alimentar a sua visão, para dizer que você não está sozinho. Siga a nossa página no Instagram, deixa um comentário. Esse foi o segundo episódio, tem mais uns 1000 vindo por aí. Essa é a nossa participação. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, boa noite. Até mais.